Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes en la ciudad de Curitiba, na cidade de Curitiba, en la República del Brasil. na República do Brasil. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês para nesta compartir con ocasião, ustedes unos momentos para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para lo cual quiero leer para o qual quero ler en Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 8, versos 35 en adelante, versículos 35 em diante, hasta el 39, até o 39, onde diz: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. También leemos Também vamos ler en Hebreos capítulo 5, em Hebreus capítulo 5, y también e também vamos a leer otra escritura de Hebreos, vamos ler outra escritura de Hebreus, la cual es muy importante para nosotros a qual é muito importante para nós y la cual necesitamos conocer bien e a qual necessitamos conhecer bem para que podamos comprender para que possamos compreender el por qué estamos en este planeta o Tierra. porquê estamos neste planeta Terra. Es donde nos dice É onde nos diz que Cristo que Cristo habría de traer traria muchos hijos muitos filhos a la gloria. à glória. Vamos a ver en qué lugar se encuentra esta escritura. Vamos ver em que lugar se encontra essa escritura. En el capítulo 2, No capítulo 2, verso 9 en adelante, versículo 9 em de diante, Hebreos dice: de Hebreus diz: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por essa causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Y otra vez, yo confiaré en él. Y- Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pois, na verdade, ele não socorre a anjos, mas sim à descendência de Abraão. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita e nos entender. permita entendê-la. Nuestro tema es Nosso tema é nacidos Nascidos para vencer. para vencer. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosotros necesitamos comprender Nós necessitamos compreender que no estamos en este planeta Tierra que não estamos neste planeta Terra por mera casualidad. por mera casualidade. Estamos a causa de un propósito divino. Estamos por causa de um propósito divino. Y tenemos un hermano mayor, E temos um irmão maior, mais velho, que se chama el Señor o Jesucristo. Senhor Jesus Por eso Cristo. él dice Por isso, ele que no diz se avergüenza que não se envergonha de nos chamar irmãos. y también dice E também diz: anunciaré anunciarei aos meus irmãos teu nome, ou seja, o nome de Deus. y también E também nos enseña este pasaje que leímos, nos ensina essa passagem que lemos, que él dice, que ele diz: he aquí yo eis-me aqui y los hijos e os filhos que Dios me dio. que Deus me deu. Los hijos de Dios Os filhos de Deus
vienen por medio de Jesucristo, vêm por meio de Jesus Cristo, por meio por meio de creer en de Cristo crer em Cristo como nuestro Salvador, como nosso Salvador, lavar nuestros pecados lavar en nossos su sangre, pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo e assim obter um novo nascimento. E nascemos como filhos e filhas de Deus. Quando nascemos segundo a carne por nossos pais terrenos, não nascemos como filhos de Deus. Nascemos como filhos dos nossos pais terrenos, mas por meio da fé em Cristo, ao recebê-lo como nosso Salvador e receber seu Espírito, obtivemos o novo nascimento e nascemos como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Disso foi do que falou Jesus a Nicodemos no capítulo 3, versículo 1 ao 6, quando diz a Nicodemos que era necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus ou o reino dos céus. E Nicodemos, o qual estava interessado no reino de Deus, pergunta como podia se fazer isso. No capítulo 3, o versículo 4 diz: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo ¿Puede velho? acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Respondió Jesús: Jesus respondeu: de cierto te digo, em verdade te que el que digo no naciere de agua y del Espíritu que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. es un asunto É um assunto de entrar al reino de Dios. de entrar ao reino de Deus. Y hay una sola forma E há uma só forma para entrar no reino de Deus, por meio de crer em Cristo nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo. E assim nascemos de novo, nascemos no reino de Deus e obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, Jesús le dice también: Jesus diz também: lo que es nacido de la carne, o que é nascido da carne é carne, y lo que es nacido del Espíritu, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Y tampoco nosotros nos podemos maravillar E nós também não podemos nos maravilhar de que sea necesario nacer de de que nuevo seja necessário nascer de novo para entrar al reino de Dios. para entrar no reino de Deus. Los discípulos de Jesucristo, Os discípulos de Jesus Cristo, mientras estuvieron con Jesús enquanto estiveram com Jesus na terra, en el ministerio terrenal de no Jesús, ministério terreno de Jesus, aunque eran creyentes en Jesucristo, mesmo que fossem crentes em Jesus Cristo, ainda não tinham nascido de novo, porque não tinham recebido o Espírito Santo. pero Cristo, Mas Cristo, en su programa de em salvación, seu programa de salvação, al morir en la cruz ao del morrer na Calvario cruz do Calvário y e resucitar al tercer ressuscitar ao terceiro dia, día, y luego ascender e 40 días depois después de su resurrección, subir 40 dias depois da sua ressurreição, y ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, e subir ao céu e sentar-se à destra de 10 días Deus, después, 10 dias depois de subir ao céu e sentar-se no trono de Deus, vino el Espíritu Santo veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas que estavam no aposento alto, orando e esperando a vinda do Espírito Santo. E ali nasceram de novo 120 pessoas el día de Pentecostés. no dia de Pentecoste. Y de ahí en adelante E daí em diante han estado naciendo de nuevo estiveram nascendo de novo millones milhares e milhões de pessoas desde aqueles dias até este tempo final. y E agora, se nace se nasce en el reino no de Dios reino de Deus
para vencer. E a primeira vitória é receber Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo. E assim obtemos o novo nascimento. E isso é uma vitória para cada um de nós. E agora podemos ver que a pessoa que nasce de novo nasce para vencer. E a primeira vitória é nascer de novo. E depois, para o último dia, obterá um corpo eterno e glorificado. E será plenamente a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, nascemos para vencer. E obteremos a grande vitória no amor divino e teremos um corpo eterno, como o corpo eterno e glorificado do Senhor Jesus Cristo. E essa será a grande vitória no amor divino e já deixaremos de ser mortais. Seremos imortais no corpo físico, porque será um corpo físico eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para isso é que nascemos. Nascemos para vencer. Cristo está criando uma nova raça com vida eterna. E a primeira parte, no programa da criação dessa nova raça, é o novo nascimento, onde a pessoa obtém o corpo teofânico da sexta dimensão. Essa é a imagem de Deus. Esse é o corpo teofânico no qual Jesus Cristo esteve sempre e do qual Cristo falou quando disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Essa foi a conversa que teve com alguns judeus no capítulo 8, versículo 56 ao 58. Quando disse aos judeus: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E diz-lhe: não tem 50 anos e dizes que viste Abraão? Jesus diz a eles: antes que Abraão nascesse, eu sou. E como era Jesus antes de estar no corpo físico? Porque o corpo físico de carne nasceu em Belém da Judéia, através da Virgem Maria. Mas antes de ter esse corpo de carne, pois Jesus já tinha seu corpo glorificado, ou seu corpo teofânico. Seu corpo teofânico da sexta dimensão. E nesse corpo teofânico apareceu aos profetas do Antigo Testamento e era chamado o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Esse anjo do pacto que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse anjo do pacto que apareceu a Abraão como Melquisedeque em seu corpo teofânico é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo é Melquisedeque, o sacerdote do templo celestial, o sumo sacerdote do templo celestial, o qual entrou no lugar santíssimo com seu próprio sangue para fazer intercessão por todos nós no templo celestial, no lugar santíssimo, onde está o trono de Deus lá no céu, e se sentou sobre o propiciatório, o trono de Deus, e esteve fazendo intercessão com seu próprio sangue até que entre até o último, escolhido de Deus, predestinado de Deus, ao corpo místico de Cristo. Quando tiver feito intercessão até pelo último dos escolhidos, então terá terminado sua obra de intercessão no céu. Como fazia o sumo sacerdote? No tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. No dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês de cada ano, se realizava a expiação do bode e o sumo sacerdote era quem o sacrificava e depois levava o sangue até o lugar santíssimo
esparcía e con aspergia su dedo com seu 7 dedo veces 7 sobre vezes el propiciatorio, sobre o propiciatório, donde estaba la presencia onde de estava a Dios presença de en la Deus luz de na la Shekinah. luz da Shequina. Y eso era E isso para la era para a reconciliação del do povo hebreu con Dios. com Deus. Ese era el día Esse era o dia da reconciliação. y por eso E por isso, cada año a cada se ano efectuaba se efetuava el día de la o expiación. dia da expiação. Si en un año Se no se em um efectuaba, ano não se efetuasse, pues el pueblo no pois o quedaba povo não reconciliado con ficava Dios, reconciliado com Deus y por e, consequentemente, el juicio divino o vendría juízo sobre el divino pueblo. viria sobre o povo. Por eso ustedes Por pueden isso, vocês podem que sobre ver o povo que hebreu sobre o povo hebreu está vindo o juízo esteve divino vindo o juízo divino por todos estes séculos. ya no tienen templo, Já não tem templo, ni el de Moisés, nem o de Moisés, ni el de Salomão, nem o de Salomão, nem tienen sumo nem sacerdote tem sumo sacerdote efetuando esos sacrifícios. efetuando esses sacrifícios. E já há não há necessidade necessidade desses sacrifícios, porque Jesus Cristo já efetuou o sacrifício pelo pecado. Portanto, Deus aceita somente um sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e somente um sangue, o sangue de Jesus Cristo, o qual nos limpa de todo pecado e nos reconcilia com Deus. A reconciliação com Deus é por meio de Jesus Cristo, o qual efetuou o sacrifício perfeito, o qual estava tipificado na expiação do dia 10 do 7º mês. Mas quando se cumpriu em Jesus Cristo, Deus já não aceita sacrifício de animaizinhos. E agora, a descendência de Abraão celestial, que são os filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, o Israel celestial, está sendo reconciliado com Deus por todos estes anos, desde o dia de Pentecoste em diante, porque Cristo está fazendo intercessão no lugar santíssimo do templo espiritual. E quando tiver sido reconciliado até o último dos que têm seus nomes no céu escritos, então terá ficado reconciliado o Israel celestial. E então Cristo sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, e então o abrirá no céu e reclamará todos os que ele redimiu com seu sangue, e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. E depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E então veremos Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque nós também teremos corpos glorificados. Agora vejam vocês o porquê nascemos neste planeta Terra. Nascemos para vencer. Não estamos aqui na Terra para comer, dormir, trabalhar, comer, dormir e trabalhar. Isso é o mesmo que fazem até os animais: comer, dormir e trabalhar em algumas coisas, alguns deles. Há outros que são bastante preguiçosos e é preciso dar a comida. E agora, vejam vocês, o propósito da nossa existência neste planeta Terra é vida eterna. E para isso, fazemos contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, no tempo que nos corresponde viver, para assim ocupar nossa posição no reino de Deus. Cada um no tempo que lhe corresponde viver. A uns corresponde em um tempo e a outros corresponde em outro tempo. Agora, podemos ver que o propósito da nossa vida na Terra é mais glorioso do que imaginávamos.
Estamos aqui para confirmar nosso lugar no reino de Deus. Disse o reverendo William Branham na mensagem Provando Sua Palavra, página 42 em espanhol, e contido neste livro de citações, na página 134, parágrafo 1197, diz o reverendo William Branham, ele prova todas suas palavras, só pense nisso, todas suas palavras, e vocês eram sua palavra, sua palavra. Ele era a palavra, e vocês eram parte da sua palavra. E essa é a razão pela qual vocês foram mandados para cá, para confirmar seu lugar na vida. E nós, ao virmos a essa terra, viemos para confirmar nosso lugar na vida eterna. Por isso, passamos por este planeta Terra para confirmar nosso lugar na vida eterna. Por isso somos chamados e colocados na era que nos corresponde viver. Cada um na era que lhe corresponde viver. E agora nós, nos correspondeu viver neste tempo final, na era da pedra angular. O corpo místico de Cristo, o reverendo William Branham, o representou em um monte em forma de pirâmide, e colocou as diferentes eras da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios, colocou 7 eras, com 7 mensageiros e diferentes territórios. E tudo isso foi representado nas 7 igrejas da Ásia Menor, que foram escolhidas no livro do Apocalipse. E depois dessas 7 etapas, vem a era da pedra angular, a era do amor divino. Cada era se cumpriu em um território. Na Ásia Menor, a primeira era entre os gentios. Depois se cumpriram 5 eras na Europa, em diferentes nações europeias. E cada era teve seu mensageiro. Depois, a 7ª era se cumpriu na América do Norte, e o reverendo William Branham foi o mensageiro dessa 7ª era. E também foi o precursor da segunda vinda de Cristo, enviado com o espírito e virtude de Elias para precursar a segunda vinda de Cristo. E depois a era da pedra angular se cumpre na América Latina e o Caribe, onde Cristo chama e junta seus escolhidos deste último dia e os coloca em sua igreja na era da pedra angular, a era do amor divino, para obter a vitória no amor divino. Porque nascemos para vencer. Agora podemos ver o porquê estamos vivendo neste planeta Terra. E quando entendemos estas coisas, podemos ver que a vida é mais importante do que nós imaginávamos. Há um propósito divino em nossa vida. E por isso, nossa vida terrena tem um porquê. E quando a pessoa encontra o porquê da sua vida na Terra, então, dá graças a Deus por viver nessa terra e escutar a voz de Deus neste tempo final. Cristo disse, quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Também disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Em São João, capítulo 10, Jesus falando das suas ovelhas, porque ele representou todos os filhos de Deus em ovelhas, e Cristo se representou no bom pastor.
capítulo 10, versículo 14 ao 16 de São João. Diz: Yo soy el buen pastor. Eu sou o bom pastor conozco mis ovejas, e conheço as y minhas las ovelhas, me conocen. e as minhas ovelhas Así me como el Padre conhecem. me conoce y yo conozco al Padre, Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas él ovelhas. iba a morir Ele ia morrer, por quê? Por cada um de nós. por Por nós que vivemos neste tempo e pelos que viveram em eras passadas. Sigue diciendo, Continua dizendo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu, Son gentiles. são Aquellas gentias. también debo traer. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Habrá un rebaño. Haverá um rebanho. Essa é a igreja de Jesus Cristo e um pastor. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Y ahora, ¿cómo él va a E llamar? agora, como ele vai chamar? Va a traer esas Vai ovejas trazer al essas redil. ovelhas ao aprisco, à sua igreja? De era em era, Jesus Cristo, Espírito Santo, esteve manifestado no anjo mensageiro de cada era, no território correspondente a cada era. E por meio desse mensageiro, Jesus Cristo, Espírito Santo, esteve chamando e juntando suas ovelhas em seu aprisco, em sua igreja. Y ahora, en este tiempo final, E agora, neste tempo final, está chamando e juntando suas últimas ovelhas, seus últimos escolhidos. Onde? en su redil, Em seu aprisco, em sua igreja. Que em qual território? Na América Latina e no Caribe. E agora, podemos ver podemos ver el porquê o porquê de nuestra existencia, da nossa existência neste planeta Terra e o porquê dessa necessidade dessa necessidade em nossa alma. Desejávamos conhecer o porquê da nossa vida na Terra. Desejávamos conhecer programa divino. o programa divino e agora Él lo está dando a Ele conocer. o está revelando a todos nós. Y ahora podemos ver E agora podemos que el ver llamado final que o chamado final de Cristo es en la América Latina y el é Caribe. na América Latina e no Caribe. E depois se voltará ao povo hebreu para chamar e juntar 144 mil hebreus que estão escritos no céu, en el no libro de la livro vida. da vida. Pero antes, Mas antes, llame junta chame junta a sus escolhidos seus escolhidos dentre los gentiles dentre os gentios para completar seu aprisco, sua igreja, entre los gentiles, dentre os gentios neste tempo final, para depois ressuscitar os mortos em Cristo y transformarnos a nosotros, nos transformar os que vivemos. los que permanezcamos vivos, Os que permaneçamos vivos até que os mortos em Cristo sejam ressuscitados, seremos transformados, seremos transformados, porque hemos nacido porque nascemos para vencer. para vencer. Hemos nacido para Nascemos para obter a vitória, a grande vitória no amor divino, e obter a imortalidade para toda a eternidade, e obter um corpo eterno, e inmortal, imortal e glorificado, e jovenzinho para toda a eternidade, que representará de 18 a 21 anos para toda a eternidade, e assim ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. ese es el programa divino Esse é o programa divino para cada uno de para ustedes. cada um de vocês e para mim também. Hemos nacido Nascemos para vencer. para Y vencer, la victoria e a obtenemos vitória a obtemos por meio de Jesucristo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é quem nos dá a vitória. Y ahora, E agora, conscientes conscientes do motivo da nossa existência nessa terra, caminhemos em frente, servindo com toda a nossa alma, escutando sua voz, sua palavra e sendo preparados para ser transformados neste tempo final. E sempre trabalhando em sua obra todos os dias da nossa vida. ha sido para mí un privilegio grande Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dándoles testimonio dando testemunho del porquê do porquê del haber nacido nosotros, de nós termos nascido neste planeta Terra. Recordem que estamos que aquí estamos aqui por un por um divino. propósito Un divino. poquito Um pouquinho, más aquí, mas aqui, e vejam o que diz São Paulo, en el capítulo 8, no capítulo 8 de Romanos, dice, diz: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Estas son las personas Estas são as pessoas que creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados em seu sangue e receberam o seu Espírito Santo e são guiados pelo Espírito pues Santo. no habéis recibido el espíritu de esclavitud, Pois não pues recebestes no o habéis recibido el espírito de escravidão, para estar otra vez en temor, pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Y si hijos, Se nós somos filhos, también herederos. logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Si Cristo. es que padecemos juntamente con Él, Se é certo que com para Ele que juntamente padecemos, con Él seamos glorificados. para que também com Ele sejamos glorificados. Al ser glorificados, Ao ser glorificados, pois teremos o corpo glorificados. vamos a ser glorificados. Vamos ser glorificados, seremos transformados e teremos um corpo glorificado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esa manifestación de los hijos de Dios Essa manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos, com vida eterna, com corpos glorificados e jovenzinhos, para toda a eternidade, e com tudo que perdeu Adão e Eva restaurado a nós, y todo el poder e todo o poder e autoridade de Dios de Deus colocado en nosotros. colocado em nós. Toda la creación. Toda a criação está esperando esse momento. Y eso será E isso será a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está de parto hasta y aún está con dolor de parto hasta ahora. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. La adopción que esperamos A adoção que es esperamos la redención de nuestro é a cuerpo, redenção do nosso en corpo, donde obtendremos onde obteremos nossa transformação e obteremos assim el cuerpo o eterno, corpo eterno, jovenzinho e glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Dios nos conoció Deus nos conheceu desde antes de la fundación desde del antes mundo, da fundação do mundo, porque Él es porque Ele é omnipresente onipresente y e omnisciente. onisciente. Portanto, Él sabe Ele sabe lo que va a suceder o que vai en acontecer el futuro. no futuro. Y Él, E Ele, por consiguiente, consequentemente, desde antes de la fundación desde del mundo, antes da fundação do nos vio mundo, aquí sentados. nos viu aqui sentados. Él desde antes de la fundación del mundo, Ele, desde antes da fundação do Nos mundo, predestinou nos predestinou para ser adoptados, para ser adotados filhos seus. nos predestinó Nos predestinou para que sejamos conforme a imagem de Jesucristo, de Jesus Cristo e conforme a semelhança de Jesus Cristo, para que tenhamos a imagem de Jesus Cristo. Isso é o corpo teofânico. E para que tenhamos a semelhança de Jesus Cristo, isso é o corpo glorificado. Hemos sido Fomos predestinados por Dios predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo para como Jesucristo, ser como Jesus Cristo, nosso Salvador. Para Ele ser o primogênito entre muchos hermanos. entre muitos irmãos. Nuestro hermano mayor, Nosso irmão mais velho, algunas veces pensamos algumas vezes pensamos que es el que nació que é primero quem nasceu primeiro en nuestra familia. em nossa família. Pero esse es nuestro hermano Mas esse é o nosso irmão segundo a carne, por meio da família por meio terrena. da família terrena. Pero nuestro hermano Mas mayor, nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, nosso Salvador. él es nuestro hermano, Ele é nosso irmão, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Recuerda que pertenecemos Recordem que pertencemos a uma nova criação com vida eterna ao receber Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito e obter assim um novo nascimento. Nascemos em uma nova família, em uma família celestial, na família de Deus, da qual Jesus Cristo é o primogênito. Él es el principio Ele é o princípio da criação de Deus, dessa dessa nova raça com vida eterna. y como él es, E como Ele é, serão serão também também todos sus hermanos. todos seus irmãos. Por meio de Jesucristo Por meio de Jesus Cristo es que viene é que vem a vida eterna, a vida eterna, todos los hijos todos os filhos e filhas de Deus. y a los que E predestinó. aos que predestinou, a estes também chamou. Vean cuando Cristo Vejam, quando Cristo chama a pessoa, él fue predestinado, ele foi predestinado desde antes da fundação do mundo. el llamado es O chamado é para os que ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. el que es de Dios. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Cuando hablo de sus ovejas, Quando falou de suas ovelhas, que são os filhos de Deus, dijo, disse: tuyos eran eram y me los teus diste e os deste para mim. E para que os deu? para darles vida eterna. Para dar vida eterna. Sigue diciendo, Continua dizendo: y a los que llamó, e aos que chamou, a estos también justificó. a estes também justificou. Ser justificado Ser justificado es quedar é ficar como si nunca en la vida como hubiese se pecado la nunca persona. na vida tivesse pecado a Porque pessoa. la sangre de Jesucristo Porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. E então ficamos como se nunca tivéssemos pecado. y a los que justificó,
E aos que justificou, a estes também glorificou. Vean en la mente Vejam de na Dios, mente de Deus todo el programa todo o programa. estuvo E esteve desde antes da fundação do y mundo. luego E depois ele vai cumprindo o seu programa. y nosotros E nós seremos seremos glorificados. Teremos um corpo glorificado. Ya eso está en el Isso programa já de está no Dios, programa de Deus, desde antes da fundação do mundo. y se tiene que E materializar tem que se materializar em nós, porque hemos porque nacido nascemos para vencer. para vencer. Y ahora E agora, dice San Pablo, São Paulo ¿qué diz: pues diremos a esto? que diremos, pois, a essas coisas? Si Dios por nosotros, Se Deus é por nós, ¿quién contra nosotros? quem será contra nós? El que no escatimó a su propio hijo, Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, sino que lo entregó por todos nosotros, antes o entregou por todos nós. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Recuerden que somos herederos de Dios. Recordem que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Cristo é que nós herdamos. E com Ele, Deus nos dará todas as coisas. Ao que Ele é herdeiro, Somos herederos también nosotros. nós também somos herdeiros. Él es rey de reyes. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós somos reis com Ele. Ele é o sumo sacerdote do templo celestial. E nós somos sacerdotes com Ele. Pertencemos à ordem sacerdotal do céu, do templo celestial. E essa ordem sacerdotal não é a ordem de Levi, do qual Arão veio, sino que es el orden. mas que é a ordem de Melquisedeque. Esa es la orden celestial. Essa é a ordem celestial. Y de esa orden celestial, E dessa ordem celestial, él es rey. ele é rei, Y nosotros somos e reyes. nós somos reis del orden de da Melquisedec. ordem de Melquisedeque. Él también es juez. Ele também é juiz, Y nosotros e nós también con él. também com ele. Por eso es que Por isso é juzgaremos que julgaremos al mundo o mundo y aún a los e ángeles, até os anjos, nos dice San Pablo. nos diz São Paulo. Ele diz: não sabeis que os santos julgarão o mundo Y aún juzgarán a los ángeles. e ainda julgarão os anjos caídos? Ahora dice San Agora Pablo, diz São Paulo: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? como não nos dará também com ele todas as coisas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? es el que justifica. É Deus quem os justifica. ¿Quién es el que condenará? Quem os condenará? Cristo es el que murió. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, El que también resucitó. quem ressuscitou El dentre que os además mortos, está a la diestra o de qual Dios. está à direita de Deus El que también e intercede também por nosotros. intercede por nós. Por eso, Por isso, cuando cometen los hijos de Dios alguna falta o pecado, quando os filhos de Deus cometem alguma falta ou la pecado, confiesan a Cristo, a confessam a Cristo arrependidos de tê-la cometido, echan esos pecados lançam esses pecados no sangue de Cristo y son e são tirados, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado e está disponível para todos nós às 24 horas do dia. Si la persona Se a pessoa no se arrepiente de sus não se pecados, arrepender dos seus pecados, pues no los puede pois confesar, não os pode confessar, porque estaría porque estaria pidiendo pedindo el perdón de sus pecados o perdão dos seus pecados sin haberse arrepentido. sem ter se arrependido. E isso não E funciona. isso não funciona. Ahora Agora, podemos ver podemos que ver que temos las 24 às horas del 24 horas do dia o sangue de Jesus Cristo disponível para nós, día para assim ter as vestimentas limpas todo o tempo. Assim como temos água y jabón e sabão para ter nuestro cuerpo nosso limpio. corpo limpo Todos los días todos os dias, usamos el agua usamos a água e o sabão para manter nosso corpo limpo.
e também para lavar la para lavar a roupa. Y si se le pega alguna mancha, E se pega alguma mancha, le echamos blanqueador, jogamos saca alvejante la mancha de la tinta, e tira a mancha da tinta ou de alguma outra no coisa. botamos la ropa, Não jogamos fora a que roupa se nos manchó. porque manchou. Más bien, O melhor, la lavamos a lavamos, colocamos alvejante en los lugares donde lo necesite nos lugares onde é necessário e a roupa fica limpa. E continuamos y usando. Jesucristo E Jesus no Cristo nos desecha a nosotros não nos porque hayamos rejeita, faltado, não nos joga fora porque tenhamos falhado ou pecado, mas que nos tem disponível o seu sangue las 24 às horas del 24 día. horas do dia. Para quê? Para que tenhamos Nuestras vestiduras nossas vestimentas limpas e brancas todo el tiempo. todo o tempo. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que hemos nacido que nascemos para vencer. para vencer. Y nada E nos nada apartará nos afastará do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, ni los problemas, nem os problemas, nem os erros, ni el diablo, nem o diabo, nem os anjos, nem perseguições, nem espada, nem a morte, nem a vida. todo Tudo lo que hay o que há no nos apartará não nos separará del amor de do Dios. amor de Deus. O sea que Dios Ou seja, que Deus no nos desecha. não nos rejeita, Ele nos ama e nos manteremos com Ele por toda a eternidade, Porque hemos nacido porque nascemos para vencer. para vencer, Nacidos para vencer. nascidos para Cuando uno vencer. entiende esto, Quando a pessoa entende no isto, se detiene en su vida. não se detém em sua vida, Sigue hacia adelante. segue em frente, servindo a Cristo. Nunca se apartará de Cristo. Nunca se afastará de Cristo, não importa o que aconteça em sua vida, e dirá: Todo obrará para bien. tudo operará para o bem. Arregla su vida en lo que sea. Acerta a sua vida no que for e acerta seus problemas e segue em frente em sua vida. Y no importa las pruebas que E tenga não en la importa as provas que tiver na vida, vida, sigue hacia adelante. segue em frente, Porque algún día, porque algum dia as provas terminarão. ¿cuándo? Quando? Quando Quando terminado tivermos terminado nossa etapa de prova, que é estando nestes corpos mortais. Quando estivermos no novo corpo, já não teremos etapas de prova. Tudo já será felicidade. Tudo será eternidade, sem nenhum problema, porque no novo corpo já terão terminado todos os problemas. Os problemas são enquanto estamos nestes corpos mortais, porque estamos sendo provados. Mas nascemos para vencer, nascidos para vencer, para obter a grande vitória no amor divino e obter a imortalidade para toda a eternidade. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos sejamos transformados e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. E todos juntos sejamos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e guarde a todos.